Ora viva, forma resolvente hoje com um tema que tem despertado nos últimos tempos a atenção e a curiosidade de muita gente, não só em Portugal como no estrangeiro, devido à tese que nós carinhamos, porque acreditamos nela, e já vamos ver porquê, de a América ter sido descoberta não por um genovês, não por um espanhol, mas sim por um português. Tenho hoje aqui comigo Fátima Fernandes, editora do livro que vai servir aqui de base à nossa conversa, o alentejano que descobriu a América, Cristina Santos, da associação que foi formada para divulgar e para manter esta questão na atualidade e para fazer, enfim, o desenvolvimento sobre não só este assunto, como outros que estão ligados a uma pessoa que muito tem contribuído para esta questão, não só através da sua bibliografia, como também através da sua atividade a partir dos Estados Unidos da América, o Dr. Luciano Silva, não é? Luciano Silva, digo bem. E, por último, Pedro Laranjeira, o principal dinamizador e mentor desta questão em Portugal. Tive o privilégio de assistir ao lançamento do seu livro no Funchal, exatamente, enfim, numa réplica, mas em tamanho real, desta nau que aqui tenho à minha frente, que é exatamente a réplica do barco que levou o nosso alentejano até ao continente americano. Para começar, nesta introdução, eu gostava de perguntar ao Pedro Laranjeira, desde logo, como é que se meteu nisto? Bom, chamaram a minha atenção para isto, foi um amigo meu de longa data, o António Cabos Gonçalves, que é assim uma espécie de irmão de vida que eu tenho, um barreirense, que me convidou para assistir a uma coisa também ligada aos descobrimentos, o lançamento de um livro no Barreiro, durante o intervalo do qual ele me disse: já ouviste falar naquela teoria de que o Cristóvão Colombo eventualmente terá nascido na vila de Cuba, do Alentejo, que era português? E disse: eu já tinha ouvido dizer que ele era português, é um assunto que eu nunca estudei, mas vou estudar. Bom, nas semanas seguintes li 4.000 páginas. Fui à procura de tudo quanto consegui encontrar e foi efetivamente que eu tropecei nisto, não é? Num livro do Dr. Manuel Ferreira da Silva, que é muito elucidativo. Então li vários, li Manuel Rosa, li Mascarenhas Barreto. Mascarenhas Barreto é o grande investigador que iniciou esta saga, não é? Mas a verdade é que há 100 anos quase que se publicam livros a explicar que Cristóvão Colombo era português, não é? Portanto, não é por falta de literatura que nós desconhecemos. Eu tenho aqui um livro que foi um dos 2 primeiros escritos sobre o tema, que foi escrito em 1917 por um senhor Pestana Júnior, que é neto do atual líder do MRPP e candidato à presidência da República, Garcia Pereira, que aliás já participou numa conferência sobre este tema connosco. Este senhor chegou a ser ministro da Primeira República e escreveu um livro chamado Cristóbal Colón, que é um dos 2 primeiros, juntamente com um trabalho de Patrocínio Ribeiro, que apareceu em literatura a explicar que Cristóvão Colombo era português. Aliás, dizíamos em off, desculpa interromper, que o Colombo é a segunda figura mais falada e sobre quem se escreveu mais, só perde mesmo para a Bíblia e para Jesus Cristo, não é? Bom, em termos literários, sim, é o personagem sobre quem mais se escreveu até hoje, só perde para Cristo. Agora, hoje em dia, e depois da investigação que muita gente fez, começando de uma forma séria e muito profunda por Mascarenhas Barreto, continuado por Manuel Ferreira da Silva, que aliás entusiasmou tanto com este livro. Mascarenhas Barreto. Mascarenhas Barreto, exatamente. O trabalho de 20 anos de investigação deste historiador excepcional. Exatamente. Aqui está. Passa publicidade. São documentos de trabalho, não é? São documentos de trabalho, sem dúvida. Isto está no nosso museu. Nós temos um museu em Valquembra, na Associação Dr. Manuel Ferreira da Silva, na aldeia de Cavião. Temos um museu dedicado a Cristóvão Colombo, onde temos, entre outras coisas, as provas documentais de que ele era português. Eu trouxe 3
provas documentais. Não teorias, mas provas. Lá chegaremos. De qualquer modo, temos extensa matéria no nosso museu em Cavião para mostrar não só as provas, como uma série de teorias e uma quantidade de coisas ligadas à Portugalidade de Cristóvão Colombo. Mas esta investigação carece hoje em dia de intervenção numa série de áreas em relação às quais desconhecemos uma quantidade de coisas. Cristóvão Colombo é nenhum português nasceu com este nome. Portanto, é um pseudónimo adotado a meio da sua vida por um nobre português, por razões estratégicas, combinadas com Dom João II, e portanto, era preciso criar um personagem que, para ir para a Espanha, com o objetivo de enganar os reis católicos, não parecesse aos reis católicos demasiado próximo da coroa portuguesa. Não é? Daí ter-se inventado isto tudo. Isso é uma história complicada, não vale a pena entrarmos em grandes pormenores, mas a razão de ser tudo isto, é importante compreender-se que a razão de ser tudo isto é que nós, há 500 anos atrás, liderávamos a ciência e os descobrimentos. Portanto, a primeira grande globalização, que só aparece depois uma semelhante com a conquista do espaço pelos russos e pelos americanos, com a diferença de que aí eles sabem ao milésimo de segundo o que é que vão encontrar lá, e nós arrostávamos ondas de 15 metros em tascas de nós, como esta, não é? Como esta. Tecnologia genuinamente portuguesa, testada. Exatamente. Com sangue, suor e lágrimas. Ondas de 15 metros numa altura em que se acreditava que no mar havia monstros. Os descobrimentos foram um feito notável. E, portanto, nós fizemos a primeira globalização, mas tínhamos um problema. Éramos um país, como ainda somos hoje em dia, muito pequeno. E os espanhóis sempre foram e continuam a ser um país maior do que nós, andavam no nosso encalço, e nós precisávamos nos livrar deles de alguma maneira em relação àquilo que era fundamental na altura, que era o caminho marítimo para a Índia. Portanto, a questão fulcral disto tudo, e a razão porque aparece esta história de espionagem que envolve o Cristóvão Colombo, é que nós precisávamos de tirar os espanhóis da corrida para o caminho marítimo para a Índia, que é lá que estavam as riquezas, era isso que interessava. E inventou-se então uma maneira de tirar os espanhóis, lançá-los numa aventura que os ocupasse completamente e que acabou por ser a descoberta do novo mundo, não é? Porque na altura nós, inclusive, muitas das coisas que descobríamos mantínhamos em segredo durante algum tempo, até termos povo suficiente para mandar para lá, colonizar e ocupar as terras. Senão os espanhóis iam lá e tomavam posse. Não é? Mesmo o Brasil não foi descoberto em 1500, isso hoje em dia já se sabe, foi descoberto muito antes, só que na altura não tínhamos condições para ir lá e ocupar o sítio, e portanto só foi feita a descoberta oficial em 1500 com Pedro Álvares Cabral. Mas, por exemplo, Pacheco Pereira, o cientista dos descobrimentos, já lá tinha estado, e há um texto dele 4 anos anterior à descoberta oficial do Brasil que descreve o Brasil. Portanto, isto era uma ocasião muito complicada. Aliás, Pedro Laranjeira, os primeiros contactos entre a marinhagem de Pedro Álvares Cabral e os índios, houve comunicação, portanto, eles já sabiam comunicar connosco. Sim, obviamente. O texto de Pacheco Pereira descreve uma terra luxuriante, com uma vegetação riquíssima, povos seminus e uma grande abundância da árvore para o Brasil, que acaba por dar um nome ao país. Portanto, ele já lá tinha estado, ele sabia perfeitamente que aquilo existia, mas não ficamos aí. Eu ando a investigar isso, a minha investigação está longe de estar concluída, mas já encontrei um documento de 1447, estamos a falar de uma altura em que o Colombo ainda não tinha nascido, portanto 53 anos antes da descoberta oficial, que aponta para um mapa onde está uma terra que só pode ser do Brasil. Portanto, se calhar é ainda muito mais do que os 4 anos de diferença do texto do cientista dos descobrimentos em relação ao Brasil. Mas, bom, voltando ao Colombo, há que esclarecer 2 outras coisas. Primeiro, Colombo ele nunca se chamou. E, exatamente, a confusão... O enigma pensa logo com o nome dele. A confusão que existe com um genovês. O Cristóforo Colombo, nascido em Génova em 1451, existiu, de facto, está documentado, até veio para Portugal. O tal que era tecelão. E não... Exatamente, que era tecelão. Agora é preciso um desconhecimento completo do que era a história no século XV para pensar que um plebeu
nobre, tecelão, portanto um cardador de lãs, que podia ter acesso a uma corte monárquica europeia, como está provado que Cristóvão Colombo, o descobridor da América, teve em relação à corte de Dom João II. Portanto, o genovês até existiu, é verdade, são duas pessoas com nomes semelhantes. O genovês até veio para Portugal, nunca descobriu foi América nenhuma. Portanto, há um português que, como assumiu o nome Cristófão, naquela altura em português arcaico, não é? Cristóvão Colombo, vem a ser confundido com o Cristóforo Colombo genovês. A verdade é que o genovês vem para Portugal, era filho de uma família humilde, e depois o descobridor da América era versado em matemática, cosmografia, astronomia, falava espanhol, português, grego, hebraico e latim. Então, e o outro, em Génova, chegou a Portugal e, quer dizer, em 2 ou 3 anos, que é quando aparece a figura de Cristóvão Colombo, ele aprendeu esta coisa toda, é absolutamente impossível. Para além, repito, de que um plebeu nunca teria acesso à corte de Dom João II. Nunca teria casado com uma dama nobre, como Cristóvão Colombo casou na Ilha da Madeira com Dona Filipa. Estamos a falar de uma altura em que até a própria vestimenta das pessoas, ninguém podia vestir azul, o plebeu não podia vestir azul, só podia vestir castanho. Exatamente. Aliás, o azul e o vermelho eram cores destinadas à classe nobre e ao clero. Claro, a discriminação era muito mais feroz do que o apartheid nos tempos da África do Sul. Exatamente. Portanto, era preciso de facto um desconhecimento enorme para pensar que isso podia acontecer. O Cristóvão Colombo está documentado, casou com Dona Filipa Ministro de Porcelo da Madeira, uma dama nobre da Ordem de Santiago, que só podia casar com a Ordem Régia, e teve-a. Portanto, ele tinha que ser um nobre, não é? E teve, aliás, na Madeira o seu primeiro filho português. Agora, como houve a confusão com os genovês, essa confusão, aliás, começou de uma maneira bastante forte, 70 anos depois do descobridor ter morrido, com uma família italiana, descendentes do Colombo genovês, que põe um pleito, portanto, uma ação em tribunal, para tentar fazer-se a herança do almirante. Ora bem, isto foi em 1572, salvo erro. O tribunal, nessa altura, portanto, há 500 anos atrás, não se deixou enganar e julgou contra os peticionários e entregou a herança a Dom Nuno de Portugal. Portanto, até há 500 anos atrás um tribunal não se deixou enganar. Não? Agora, isto foi estando nos livros de história por desleixo, porque Rui de Pina, um historiador de há 5 séculos, escreveu Colombo italiano num texto. E a partir daí, durante 200 anos, os historiadores não investigaram nada, copiaram Rui de Pina. E, portanto, manteve-se. Agora, a verdade é que, recentemente, houve uma investigação científica, tecnologia de ponta, ADN, testes de ADN, feitos pela Universidade de Granada, pelo professor José Laurente, uma coisa para que o Governo de Madrid pagou 8 milhões de euros, uma expedição financiada por Espanha. Descobriu-se que não há ossos com tamanho suficiente dos restos mortais de Cristóvão Colombo para fazer um teste de ADN, então exumaram os corpos do irmão e do filho, tio e sobrinho, para obter uma amostra do cromossomo Y. Obtiveram, bate tudo certo, portanto, tio e sobrinho, lá está, cromossomo Y igual, e então foram à procura de descendentes para ver de que família ele seria. E cometeram o erro clássico, foram à procura de descendentes dos genovês. E encontraram 477 pessoas que puderam provar documentalmente, através dos seus registros genealógicos, que eram descendentes da família Colombo. Resultados de testes de ADN, 477 negativos. Portanto, irmão e filho de Cristóvão Colombo têm um cromossomo Y diferente de 477 descendentes dos genovês que Cristóvão Colombo, que já chega um bocado, não é? Agora, há provas documentais de que o descobridor da América, Cristóvão Colombo, o tal que Colombo nunca se chamou, aliás, os documentos, isto é a carta de privilégios que os reis católicos conferiram a Cristóvão Colombo. Até aqui o nome aparece ex-poval Colombo, não Colombo. Portanto, Colombo ele nunca se chamou. Mas
sendo que falta descobrir muita coisa quanto à identidade dele antes de assumir o pseudónimo Cristóvão Colombo, e não se sabe porque não foi pesquisado, de que ele era português, não tenho dúvida nenhuma. Eu mostro-lhe, eu apresento-lhe aqui 3 provas documentais, e isto são provas documentais, não são teorias, porque depois teorias quanto a quem ele pode ter sido, há com peso suficiente para, por exemplo, num tribunal dos nossos dias, conduzir a uma sentença, com base em provas circunstanciais. O que tem sucedido em tribunais em todo o mundo, inclusive em relação a condenações à morte. Mas são provas circunstanciais, não são provas documentais. Isto que eu lhe vou mostrar são provas documentais. Portanto, esta é uma cópia de uma bula papal, descoberta por o Dr. Manuel Luciano da Silva na Biblioteca do Vaticano. Portanto, é uma bula escrita pelo Papa Alexandre VI em 1493, portanto, depois da chegada da descoberta do Novo Mundo, em que está o nome do navegador, Cristóvão Colomb, e agora aqui não vou falar já do apelido, Colomb. Vou dizer que esta é uma bula escrita por um Papa, portanto, teoricamente uma das pessoas mais cultas do mundo, em latim, da primeira à última linha em latim. Com exceção de 2 palavras que estão escritas em português. É o nome do navegador. Cristóvão Colomb. Não estão em espanhol, não estão em latim, não estão em inglês, não estão em italiano, estão em português. Por que será? A bula é escrita por um espanhol. O Papa Alexandre VI era um espanhol da família dos Borgias, mas como é próprio de uma... e era dirigida aos reis católicos, portanto, outros espanhóis, mas como é próprio de uma bula papal, está escrita em latim. Toda em latim, com exceção Pormenor curioso, numa bula em latim aparece em português arcaico Cristóvão Colomb, que é a nossa língua. Ora, está aqui uma outra cópia da mesma bula. Esta é mais curiosa ainda. Não é a mesma bula, é uma bula escrita no dia seguinte, é uma outra bula, mas, ou seja, o autor é o mesmo, o destinatário é o mesmo, são os reis católicos, só que aqui a palavra Cristóvão, portanto, o sufixo fome, está acentuado com um tilde. Ora bem, nenhuma língua no mundo, nem no passado nem no presente, acentua o O com um tilde a não ser o português. Isto é português. Muito bem. Portanto, cá temos, portanto, 2 documentos emitidos por um Papa, pelo Papa Alexandre VI, todos escritos em latim e com o nome do navegador em português. Parece-me que isto é suficientemente claro. Agora, uma outra coisa, isto não tem leitura em televisão, é simplesmente para mostrar a extensão dos nomes que estão aqui reproduzidos. Isto são os nomes que Cristóvão Colomb deu a sítios descobertos por ele no Novo Mundo. Portanto, ao longo das suas viagens, ele foi batizando os sítios todos, e eles aqui estão, são 40 e tal nomes em português. A maior parte deles de sítios no Alentejo. Ora bem, não há um único nome em italiano nas descobertas de Cristóvão Colomb. Nunca pôs um nome italiano em coisa nenhuma. Aliás, está comprovado que ele não sabia falar italiano. Ele chegou uma vez a mandar uma carta para Génova, para uma pessoa a quem pediu que, querendo ele que a carta fosse entregue em italiano também, fizesse a tradução da carta para italiano para levar ao outro. Não é? Portanto, ele não sabia falar italiano. Aliás, há imensos registros que dizem que ele falava espanhol com uma pronúncia portuguesa e quando lhe faltava a expressão em espanhol, substituía pela palavra portuguesa correspondente. De qualquer modo, aqui os topónimos, portanto, os nomes que ele deu aos sítios que descobriu, não há nenhum italiano e são 40 e tal em português. Portanto, eu acho que isto tem o peso suficiente de prova documental. E depois há uma outra curiosidade, uma coisa que está há 280 anos à vista de todos os portugueses. E foi preciso uma historiadora, a nossa amiga, a doutora Julieta Marques, que ter ido ao Palácio Nacional de Mafra e descobrir esta preciosidade. Isto é um fresco que decora o teto da Sala dos Heróis Portugueses no Palácio Nacional de Mafra. Sala dos Heróis Portugueses. E tem então aqui, por entre Musas e Atlantes, 4 heróis portugueses. Ora vejamos. Este e este. Portanto, este rapaz, há dúvidas se
seria o Vasco da Gama ou o Pacheco Pereira. A Julieta Marques inclina-se mais para que fosse o Pacheco Pereira o cientista dos descobrimentos. Mais abaixo temos, indiscutivelmente, o Pedro Álvares Cabral. Os dois deste lado não precisam de grande conversa porque têm legenda. O de cima está identificado, aqui à volta é o infante Dom Henrique. Tem legenda e está identificado. O de baixo é uma figura amargurada, com correntes nos pés e tem um letreiro aqui. O letreiro é uma frase que ficou famosa em relação a Cristóvão Colombo, que diz: a Castilha e a León Nuevo Mundo dio Colón. Esta frase foi escrita sobre Cristóvão Colombo e é famosa. E aqui ele aparece com aquilo que ficou conhecido como as correntes de Bobadilha. De facto, ele tinha inimigos poderosos numa família espanhola que acabou por convencer os reis católicos de que era preciso prendê-lo, e ele foi preso e regressou à Europa acorrentado. Aqui está ele, com um ar amargurado, não é? E com as chamadas correntes de Bobadilha, mas perfeitamente identificado pela frase: a Castilha e a León não era o mundo de Colón. Portanto, eu pergunto, o que é que estariam plebeus genoveses a fazer na sala dos heróis portugueses no Palácio Nacional de Mafra? Impressionante. Pronto, isto acho que tem peso de prova documental. Não é? E depois há mais uma quantidade de coisas curiosas. Uma delas é uma história giríssima sobre Colombo, que é a descoberta do Novo Mundo, feita ao serviço dos reis católicos, não é? Porque isto depois tem muitas histórias de espionagem. Eu às vezes comparo o Cristóvão Colombo ao James Bond nos dias atuais. É muito semelhante. Eu também. É muito semelhante, porque isto é de facto uma história de intrigas internacionais, de espionagem, assassínios, sexo, muito sexo também, e uma coisa presente em todas as histórias de James Bond: tecnologia de ponta, que nós tínhamos, o topo da ciência naquele tempo. Esta história de espionagem que aconteceu há 500 anos, que é perfeitamente digna de um argumento de James Bond dos dias atuais, mas que aconteceu há 500 anos e que serviu para, como eu expliquei, para envolver os espanhóis numa aventura que fizesse com que nos deixassem da mão, com que deixassem de andar em cima de nós. Teve algumas coisas curiosas, e esta história que eu lhe vou contar é uma delas. O rapaz vai então descobrir o Novo Mundo ao serviço dos reis espanhóis, descobre o Novo Mundo e volta para a Europa. Para onde? Naturalmente, para os patrões, para os reis espanhóis. Não, senhor. Acaba de descobrir o Novo Mundo e vem para Portugal. Faz um desvio. Numa altura em que não havia internet nem telemóveis, ele vem para Portugal e encontra-se com Dom João II. Ancora, ali 100 metros abaixo de onde é agora o padrão dos descobrimentos, no Tejo, chama Dom João II, não está em Lisboa, dizem-lhe, está na Azambuja, refugiado da peste, que está em Lisboa. Isto não é verdade. Já lhe explico porquê. Mas, de qualquer modo, de facto, Dom João II está na Zambuja, então ele manda-lhe uma carta e durante 3 dias fica ancorado no Tejo. Durante esses 3 dias é visitado por a fina flor da nobreza portuguesa, a bordo, incluindo Bartolomeu Dias. E ao fim de 3 dias recebe uma carta de Dom João II a dizer: estou na Zambuja, estou em Valparaíso, vem ter comigo. E ele vai. E então, eu tenho aqui alguns, já agora para lhe mostrar, é curioso, isto existe hoje em dia ainda. Isto é uma casa em Valparaíso, na Zambuja, que ainda existe hoje em dia. Foi nesta casa que Dom João II recebeu Cristóvão Colombo em 1493 e lá estiveram 1 dia e meio juntos. Portanto, depois de ter descoberto o Novo Mundo, ele foi ter com Dom João II e esteve lá 1 dia e meio com ele. E quando acabou de se encontrar com Dom João II, o que é que ele fez? Regressou ao barco? Não, foi para Vila Franca de Xira, a visitar a rainha. O que tem alguma piada, porque se efetivamente, como nós acreditamos, Cristóvão Colombo é filho de Dom Fernando Duque de Beja e nasceu em Cuba, a rainha era meia-irmã dele. Portanto, faz todo sentido, foi visitar a família. E então sim, regressa ao barco. Levanta ferro e vai embora. Para onde? Para a Espanha? Não, para Faro. Para em Faro e fica mais 1 dia em Faro. A fazer o quê? Não se sabe, não é? E só depois de regressar à caravela, depois da visita a Faro, é que levantam ferros e vão finalmente para a Espanha. Portanto, depois de descobrir o Novo Mundo, ele veio passar uma semana a Portugal.
antes de se encontrar com os patrões. Quer dizer, isto não é suspeito, no mínimo. Não é normal, no mínimo. É interessante. Ainda por cima, estamos a falar de dois povos que competiam entre si. Sim, exatamente. Portanto, não é nada normal que, estando ao serviço do rei de Espanha, dos reis católicos, a rainha era filha de uma princesa portuguesa. Muita gente às vezes esquece isso. E pelos vistos parece que se terá engraçado pelo Cristóvão Colón. Dizem os mentireiros da... Dizem, pois. Enfim, são... Mas pronto, estando ao serviço dos reis católicos, de há 500 anos. exatamente, estando ao serviço dos reis católicos, vem a Portugal, que seria o último país do mundo, ou o último reino do mundo, onde ele se deveria deslocar depois de ter feito uma descoberta daquelas para os reis católicos. Não é? Mas não, ele quando depois de descobrir o Novo Mundo, aportou aos Açores, diz que apanhou uma tempestade, e depois apanhou outra tempestade e veio ter a Lisboa. O que é absolutamente impensável. Mas há uma série Devia de ter coisas. uma capacidade de persuasão muito grande, não é? Para os reis católicos não desconfiarem de nada. Além disso, eu lembrei-me agora da frase célebre do Churchill, da infeliz frase do Churchill, que dizia que o Cristóvão Colón nunca soube onde estava, nunca soube para onde ia, e tudo isto à custa do dinheiro dos contribuintes. Um amigo meu, o Tenente-Coronel Brandão Ferreira, entendido nestas coisas, costuma comentar com muita ironia isso, diz que é evidente que, e já lhe vou explicar porquê, o Cristóvão Colón sempre soube onde estava, sempre soube por onde ia. E se o fazia à custa do dinheiro dos contribuintes, dado que era o contribuinte espanhol, quanto mais melhor. Não é? Claro. Agora, há textos que dizem que o Cristóvão Colón tinha na sua posse os mapas de Piri Reis. Este é um dado curioso, porque Piri Reis era um almirante turco, que aliás acabou mal por causa de umas cenas de mulheres, senhoras, e o sultão acabou por o mandar decapitar, mas era um tipo brilhante que cartografou praticamente o mundo todo. Tinha e é contemporâneo de Cristóvão Colón, e inclusive tinha vários mapas desenhados com toda a perfeição dos sítios que Colón descobre a seguir e que não tinham nomes, aonde o Piri Reis colocou os nomes depois do Cristóvão Colón ter batizado os sítios, aqueles topónimos que eu há bocado mostrei. Ora bem, os mapas de Piri Reis têm, diz-se então, não está provado, mas há textos que dizem que Colón tinha na sua posse os mapas de Piri Reis. O que há de curioso em relação aos mapas de Piri Reis é que investigações recentes feitas levaram a uma experiência com o Mediterrâneo em que eles sobrepuseram o mapa de Piri Reis ao mapa atual do Mediterrâneo. E estava lá tudo, mas no sítio errado. Até que um iluminado se lembrou, e em vez de pôr o mapa de Piri Reis sobre um planisfério, portanto, sobre um mapa plano do Mediterrâneo, enrolou o mapa de Piri Reis à volta de um globo sobre o Mediterrâneo e ficou tudo no sítio. Portanto, o Piri Reis sabia que a Terra era redonda. Agora, a última descoberta sobre Piri Reis é notável, foi feita pela NASA. Nos mapas de Piri Reis está a Antártida, mas completamente diferente daquilo que é a Antártida hoje em dia. A NASA descobriu que a Antártida que está desenhada nos mapas de Piri Reis é exatamente o que era a Antártida há 4.000 anos atrás. Isto é incrível, curioso. O próprio Piri Reis deixou textos escritos dizendo que as suas fontes de informação para o desenho de mapas que eram muito antigas. Portanto, o que já indicia qualquer coisa. E se Cristóvão Colón tinha na sua posse estes mapas, pois tudo faz sentido, tudo bate certo. Não é? De modo que eu acho que hoje em dia é uma história que oferece poucas dúvidas. Aquilo que nos oferece ainda muitas dúvidas é quem é que ele efetivamente terá sido. Quem foi o português que mudou de nome a meio da vida e passou a usar o pseudónimo Cristóvão Colón. Aliás, o Cristóvão Colón até esteve envolvido numa tramóia feita contra um atentado contra Dom João II. Acredita-se que não tenha estado, mas junto com aqueles familiares e nobres que estiveram envolvidos, ele na altura foi-se embora para a Espanha, foi para Sevilha, como se estivesse fugido. E depois recebeu em Sevilha uma carta de Dom João II que se dirige a ele como o nosso especial amigo em Sevilha. A dizer-te, estás perdoado, volta, não se passa nada, não serás perseguido, não serás castigado, podes voltar a Portugal. O que, se formos ver a coisa do ponto de vista dos reis católicos espanhóis, ajuda a mostrar que se calhar aquilo é um tipo que não está assim muito perto da coroa, mas pronto, o rei até o perdoou, e portanto quando ele aparece a dizer... É curioso esse perdão, porque estamos a falar de um rei, Dom João II, que só pelo facto de um determinado capitão ter abandonado o reino com os portelanos debaixo do braço, mandou
trazer-lhe o coração numa bandeja. Exatamente. Aliás, um dos conspiradores desse atentado contra ele, para perdoar, é porque tinha grandes motivos para perdoar, não é? Porque ele não perdoava ninguém. Dom João II era implacável. Era absolutamente implacável, sim. Aliás, eu considero Dom João II o monarca dos monárquicos. Maior que Alexandre o Grande, Napoleão. Um dos conspiradores que ele conseguiu que apanhassem, mandou degolar em Évora e foi degolado. Claro. E o outro apanhou ele próprio no Paço Real e fez justiça às suas próprias mãos com um punhal. Matou-o com um punhal e ele era cunhado dele, era irmão da rainha. Exatamente, irmão da rainha. Aqui aproveito para mostrar, sem fazer publicidade, o livro do Manuel Rosa, que é Pedro Laranjeiro conhece melhor que eu, portanto é um português que vive na América, vive nos Estados Unidos, e Estados da América, e que escreveu este livro. E ele defende a tese de que efetivamente esse, que era o Duque Viseu, que seria a identidade verdadeira do Cristóvão Colombo e que teria sido inventada essa história de ter degolado o Duque de Viseu nos passos em Setúbal para poder então travesti-lo de navegador genovês que se apresentava junto dos reis católicos, enfim. Bom, continuamos a falar de provas circunstanciais, continuamos a falar de coisas que carecem de investigação. Que de qualquer maneira mantém a Portugalidade do nosso homem. Sem dúvida nenhuma. E isso é que interessa. Qualquer teoria é boa, o que falta é de facto fazer investigação. Exatamente. O Salvador Fernandes Arco, eventualmente nascido em Cuba e filho de Dom Fernando. Revelamos pela primeira vez o nome dele, o nome verdadeiro, Salvador Fernandes Arco. Bom, essa é aquela teoria a que eu chamo o puzzle em que tudo encaixa. É um puzzle em que tudo encaixa e que constituiria base suficiente para levar a uma sentença se se tratasse de um processo, de um julgamento em tribunal. Mas falta fazer investigações. Como é que escreve o nome de Salvador Fernandes Arco? Bom, não está escrito em lado nenhum, não foi deixada nenhuma gravação, vídeo, não foi nada. Não, mas isso aparece uns anos antes de Mascarenhas Barreto, ainda com o nome Salvador Gonçalves Arco, não é? Sim, também já vi esse nome. É uma teoria. Depois Mascarenhas Barreto pega nisso e faz uma investigação muito mais profunda, que o Dr. Manuel Lucena da Silva subscreve e continua, e portanto... E é o homem que descodifica a sigla. Exatamente. Faz-se uma leitura... assinatura cabalística. Naquela assinatura cabalística faz-se uma leitura que aponta diretamente para Salvador Fernandes Arco. A teoria é de que Dom Fernando Duque de Beja, que é um homem que aparece em todos os quadros com um ar muito pio, mas que rezam as crónicas que parece que não era assim tão pio. Era pouco pio. Pois, era um bocadinho para o lado de malandro. E então lá terá engravidado uma moça de boas famílias, no caso filha do descobridor do Porto Santo e Madeira. Nem sequer era uma prática condenada, era incentivada até. A bastardia era de como perfeitamente normal. Sim, entre nobres ou não. Aliás, era comum, não havia preservativo, não havia televisão. Que é que se pode a única esperar? consequência era perda de direitos, mas não eram reconhecidos como filhos naturais, para o resto. Mas, bom, há bastardos mais ou menos aceitáveis. E sim, já também é verdade. Já lhe darei um exemplo diretamente ligado a Dom João II. Mas, pronto, aqui ele teria nascido, portanto, bastardo. Dom Fernando Duque de Beja, se efetivamente era o seu pai, teria andado ou nem para longe, para discretamente ter do rebento, no caso para Cuba, né? No Alentejo, 20 km de distância de Beja, mais ou menos, já é longe naquela época. Entretanto, o próprio Dr. Manuel Lucena da Silva ajudou a divulgar uma coisa que nós descobrimos lá embaixo, que é, há uma aldeiazinha perto de Cuba, chamada Albergaria dos Fusos, onde há uma capelinha em que foi descoberta uma lápide do princípio do século XVI, portanto, 1500 e pouco, não é? Uma lápide de alguém que, portanto, na altura em que Cristóvão Colombo terá nascido, estava vivo 50 anos antes, não é? E essa lápide, não sei se isto terá leitura, mas nessa lápide que está em Albergaria dos Fusos, lê-se claramente, portanto, aqui na lápide, o nome Zarco. Ou seja, Dom Fernando Duque de Beja se mandou a filha de Salvador Fernandes Arco para uma distância discreta para ter a criança, se calhar mandou-a também para perto da família, porque havia os arcos ali. Esta é uma teoria. Agora, o que é que falta investigar? Eu, quando estive na Madeira, quando nos conhecemos, portanto, a bordo da nau, a fazer o lançamento do livro, lembrei-me disso e mencionei isso até, aliás,
No dia seguinte era título de jornal da figura da página. A verdade é que ele casou com Dona Filipa Muniz de Prestelo na Ilha da Madeira e lá teve o seu primeiro filho. Se calhar era tão simples como procurar um assento desse casamento. Está lá o convento de Santa Clara, com quantidades impressionantes de coisas que nunca foram investigadas. Sabe-se lá que papéis lá estão. A verdade é que nunca foram procurados. Podem ou não existir, mas nunca foram procurados. Portanto, se existem, lá estão. E bastaria, se calhar, procurar o assento de casamento de Dona Filipa Muniz de Prestelo, está lá o nome do marido. Ficamos a saber quem ele era. Então, ou o assento de nascimento do primeiro filho. Do filho português. De qualquer modo, eu falei com o presidente da Câmara do Funchal, com o Miguel Albuquerque, e pedi-lhe se ele me apoiava no caso de eu conseguir convencer 2 pessoas a irem lá procurar papéis velhos no convento de Santa Clara. Eu não sei ler papéis velhos, mas tenho 2 amigos que sabem, que é o Dr. Manuel de da Silva e a sua esposa e a alma mater, que é a doutora Silvia Jorge da Silva. Eles sabem tanto ler papéis velhos que foram para a Biblioteca do Vaticano e descobriram estas 2 bulas, não é? Portanto, eu pedi ao Miguel Albuquerque, olha, se eu consigo convencê-los a vir cá, garante-me acesso completo a tudo quanto está dentro do convento de Santa Clara, e ele disse-me, Taragos, está. Portanto, eu já convenci o Dr. Manuel da Silva e a doutora Silva, aí passaram 1 mês ou 2 ao Funchal. Só falta marcar a data e espero que eles venham, e eu faço questão de lá estar também para os cumprimentar. Já agora, um ensejo para mostrar também este livro, também sem fazer publicidade. Aliás, o autor deste livro até já faleceu. É um autor madeirense que fez este livro para falar sobre a Madeira. E um dos capítulos é sobre o Cristóvão Colomb, e ele advoga que ele era madeirense. Portanto, é esta curiosidade que eu queria aqui, que também não é nada despropositado, enfim. Até porque, sendo Salvador Fernandes Zarco, da família dos Zarcos, de João Gonçalves Zarco, e tendo casado na Madeira, e sendo João Gonçalves Zarco o capitão do donatário na ilha, portanto, seria natural também que por lá tivesse nascido e que até fosse madeirense. Enfim. Bom, tudo isso são investigações que estão... Mais uma vez, não retirar a Portugalidade do nosso lado. Não, exatamente. De qualquer modo, português. Não há dúvida que é. Aliás, eu cito um documentário feito pelo Discovery Channel em 2004, pago por capitais espanhóis, mas dirigido por um investigador americano, Charles Merrill, que depois de 50 minutos de filme, de investigações, de teorias, acaba desta forma curiosa. Diz assim, bom, que não era genovês, está provado. O que seria então espanhol? E o filme acaba assim. Pronto, o espanhol eu perdoo porque não estavam a pagar o filme. Os produtores eram espanhóis. Que ele era português, eu acho que não restam dúvidas absolutamente nenhumas. Falta saber, efetivamente, qual das teorias que existem, que não são teorias de conspiração, são teorias perfeitamente válidas, todas elas, não é? E que carecem apenas de serem investigadas. Qual delas é que está correta para sabermos quem, antes da assunção do pseudónimo Cristóvão Colomb, foi o descobridor da América, porque os genovês existiu, mas não descobriu a América nenhuma. Existiu um português, sim senhor, com um nome semelhante, que descobriu a América. Agora, neste ponto, eu quero já agora dar-lhe conhecimento de uma segunda investigação, a do Convento de Santa Clara no Funchal será a primeira, assim que o Dr. Manuel da Silva e a doutora Silvia Jorge da Silva estiverem disponíveis para isso, mas nós despoltamos uma segunda investigação, em relação à qual, aliás, vamos amanhã ter uma reunião. Então, isto está em plena ordem do dia. Daí o nosso programa também. Ora bem, portanto, os testes de ADN, a tecnologia de topo, os testes foram feitos, mas foram feitos apontando para os descendentes dos genovês. É preciso apontar para nobres portugueses que tenham sido de uma família nobre portuguesa, e vamos ver qual era, para determinar qual o grau de parentesco que tinham, e portanto quem era, de facto, Cristóvão Colomb. Ora bem, Dom Fernando Duque de Beja é uma das teorias que está em cima da mesa. Era da linhagem nobre portuguesa. Tentou-se aqui há uns anos atrás, aliás, fazer a exumação de um túmulo em Coimbra. O IPAR de Coimbra disse que sim, senhor. A ministra Pires de Lima disse que não. E os sucessores dela continuaram a dizer que não. Eu ainda não falei com o Francisco Viegas, desde que, aliás, sou amigo dele, desde que ele tomou posse, ainda não falei com ele, portanto não sei qual é a posição dele, mas os túmulos dos nobres portugueses têm estado, por decisão do Ministério da Cultura, intocáveis. Eu até já perguntei em televisão 2 vezes à ministra Pires de Lima, na altura,
porque é que ela fazia isso, estava com medo que o Camões não estivesse lá, ou que o Afonso Henriques não fosse aquele gigante de 2 metros que manejava uma espada de 12 quilos, enfim, e disse-lhe, fica-lhe mal, senhora Ministra, mas pronto, de qualquer modo, a verdade é que até à data não se conseguiu. Agora, nós descobrimos, a Associação do Manuel Alcina Silva, com a ajuda de alguns amigos, não é? Aliás, um deles, o filho de Mascarenhas Barreto, o professor Mascarenhas Barreto, de quem eu sou amigo do filho, ainda não tive o privilégio de conhecer o velho mestre Mascarenhas Barreto, que já me convidou para ir à casa dele, que é uma honra que eu quero, um destes dias, mas que ainda não tive a oportunidade. Mas descobrimos então que há um nobre português que não está debaixo da alçada do Ipar. E voltamos aos bastardos de antigamente. E voltamos a uma parte da história que eu deixei por contar e que completo agora. A ida de Cristóvão Colombo a Val do Paraíso encontrar-se com Dom João II na Zambuja, depois da descoberta do Novo Mundo. Porquê a Zambuja? Não havia peste em Lisboa, ao que parece. Ou se havia, a razão porque Dom João II foi para a Zambuja não foi essa. Ele foi para a Zambuja que tinha lá uma amante. E hoje em dia isto está perfeitamente investigado por um amigo nosso que é um historiador que é da Zambuja e que já escreveu vários livros e que tem documentação sobre tudo isto que eu lhe vou dizer. Dom João II tinha uma amante em Valparaíso que era fareira. E isto é complicado. Este é um bastardo complicado. Mas era conveniente também. Não é só bastardo, é um bastardo filho de freira. Dom João II teve um filho dessa freira. Portanto, era essa a razão porque ele estava na Zambuja. Não, ele estava na Zambuja por causa da amante. De quem teve um filho, Dom Jorge. E isso era tão complicado, foi tão complicado que Dom João II não conseguiu pôr o filho no trono. Acabou por ser Dom Manuel I que sucedeu a Dom João II. Portanto, Dom Jorge, ou Senhor Dom Jorge, como se refere ao filho bastardo de Dom João II e da Freira, não foi para o trono. Ora, nós descobrimos que Dom Jorge está sepultado no Castelo de Palmela. E aqui há tempos eu tive uma reunião com a Presidente da Câmara de Palmela, pedi-lhe o apoio para despoltarmos uma investigação científica que levasse à exumação dos ossos de Dom Jorge e a um teste de ADN que eu vou pedir que seja liderado pelo professor Francisco Corte Real da Universidade de Coimbra. Portanto, uma operação científica, eu vou convidar a Igreja para estar presente como observador, porque estas coisas são delicadas. Não se esqueça da TVL. É uma operação científica, não me esqueça da TVL. A senhora Presidente da Câmara disse-me que não queria tomar a decisão sozinha, porque, enfim, claro, para suas razões políticas, perfeitamente legítimas, mas que ia despoltar o assunto, e vou precisamente amanhã ter... Mas qual a relação de Dom João II com o Zarco? De Dom João II? Sim, estávamos aqui a fazer os testes de ADN ao Dom Jorge, que é filho do Dom João II. De Dom João II, mas não é com o Zarco, quando pergunta com o Zarco, eu de repente pensei no João Gonçalves Zarco. Que é o avô. Salvador Fernandes Zarco. Se Cristóvão Colombo tiver sido efetivamente filho de Dom Fernando Duque de Beja, é sobrinho neto de Dom Jorge. Sim, tem razão. Portanto, tem o mesmo cromossomo Y. Ok, tem exatamente. Portanto, se os testes disserem, porque nós temos uma amostra do cromossomo Y do descobridor, portanto, do irmão e do filho, isso, obtida pela Universidade de Granada e pelo professor José Ardente, não é? E vamos pedir. Mas tem aí os Câmara, estou a lembrar do nome da Câmara Pereira, que eu conheço pessoalmente, que são descendentes do João Gonçalves Zarco. Também terão o cromossomo Y, portanto não terá havido quebra. E, portanto... Claro, muita coisa pode ser feita. É preciso arregaçar as mangas e fazê-lo. Claro. Eu não me vejo ainda para a Câmara, se calhar viu um destes dias, eu vou seguir a sua sugestão. Mas, aliás, ela até mantém ainda o apelido, não é? Exatamente. O apelido Zarco, exatamente, que se transformou em Câmara. Aliás, eu gostava de explorar essa... Estou tão embalado naquilo que estou a ouvir, mas gostava de explorar esse pormenor, porque esta alteração de Zarco para a Câmara não é inocente. Assim como não é inocente a alegada raiz judaica. Sim, exatamente. De Zarco. Sim, porque eram sefarditas. A família Zarco era sefardita. Os judeus, à época, eram mal vistos em Espanha, até porque os reis católicos expulsaram-nos do reino. No dia 3 de agosto de 1492, no dia em que Colombo zarpou para a descoberta do Novo Mundo. O Dom João II não foi na conversa, o Dom Manuel I já foi e também correu com os judeus daqui para fora. O que é certo é que os judeus tiveram uma importância muito grande na nossa cultura e na nossa Portugalidade. Sim, acabámos por ceder à exigência dos espanhóis porque um nobre português se queria casar com uma nobre espanhola. Exatamente, havia aí um sonho de união da exatamente. Isso é que se faz às pessoas. Quase que consumou. Portanto, o Zarco acaba por ser nobilitado, transformando-se
transformando-se o nome de Zarco para Câmara. E daí que os Câmara, que hoje em dia andam por este país fora, e há vários, desde logo a família de Farista, são todos câmaras, vem daí. Mas não se esqueça que a família Câmara é ascendente de Cristóvão Colombo por parte materna. Parte materna, e nós queremos ir à parte paterna, que é onde está o cromossoma Y, não é? E, portanto, Dom Jorge é a nossa aposta de imediato, e se efetivamente conseguirmos despolutar isso, então tiramos temas completamente. Eu só queria mostrar aqui mais um objeto, porque esta história dele ser judeu, ou ter raiz judaica, converteu-se à religião católica, à época. Mas isso é confirmar que a raiz judaica ou costela judaica de Cristóvão Colombo é importante porque retira logo os espanhóis do caminho. Isso é imediato. Bom, eu vou mostrar aqui uma coisa, uma medalha. Se a câmara puder focar aqui esta medalha. Pronto. Esqueçam a base octogonal. Esqueçam as letras que aí estão, esqueçam o compasso, este compasso que está aqui, esqueçam-no, e reparem só nesse escudo com essas 3 focas. Este era o emblema original de João Gonçalves Zarco. As focas é um animal ligado à cultura judaica. Depois dele ser nobilitado, as focas deram lugar a lobos terrestres, para exatamente apegar o vestígio da costela judaica que eles tinham. Foram tempos muito complicados. Contaram-se muitas mentiras, fez muita coisa às escondidas. Aliás, acredita-se que havia judeus na tripulação de Cristóvão Colombo. Uma coisa curiosa que se sabe, que há registros disso, é que eu referi a data de 3 de agosto de 1492, foi quando eles partiram para a descoberta do Novo Mundo, do porto espanhol de Palos, o Elva. Colombo terá dado ordens aos marinheiros para no dia 1 de agosto, até às 11 da noite, estarem a bordo. Ora, isto em termos de marinhagem é inédito, não é? É invulgar, não há razão nenhuma que justifique isto. A não ser de se pensarmos, eu disse 1 de agosto, não, 2 de agosto, a não ser de se pensarmos que a data de 3 de agosto era a data imposta pelos reis católicos para a expulsão dos judeus. Portanto, a partir da meia-noite de 2 para 3 de agosto não podia haver judeus em Espanha. E ele mandou estar os tripulantes todos até às 11 da noite a bordo. Portanto, isto indicia o quê? Se calhar havia judeus na tripulação. E mais, já agora permite-me que já mostrámos este livro, que é do Dr. Luciano. Esse livro é uma inspiração. Se bem que a sigla tenha sido uma descoberta na sigla cabalística, tenha sido uma descoberta do Mascarenhas Barreto, o Dr. Luciano, penso que pela primeira vez, evidencia aqui mais 2 provas da costela judaica de Cristóvão Colombo. Aliás, há aqui umas coisas curiosas, sim senhor. E uma delas descoberta por Simon Wiesenthal, que ficou conhecido como sendo o homem que mais perseguiu os nazis depois da Segunda Grande Guerra. Portanto, o Simon Wiesenthal é o judeu que sobreviveu aos campos de concentração nazi e que depois da guerra se empenhou todo o resto da sua vida a perseguir os nazis. E é ele que descobre não só a bênção judaica, como também o monograma. Pronto, este é uma reprodução de de uma das muitas cartas escritas pelo punho de Cristóvão Colombo. Aqui em cima está a bênção judaica, né? Que aqui está um bocadinho ampliada ao lado. Isto é uma bênção judaica, não é? E aqui embaixo está um monograma que Cristóvão Colombo punha sempre nas cartas salvo erro, 11 cartas que ele escreveu, utilizou este monograma. A esposa do filho, refere-se a ele como filo, que era como se dizia filho em português. Sim, não é como não diz hijo. Não diz hijo com H como se diz em espanhol, diz filo com F como em português. A esposa do Dr. Manuel Luciano da Silva, que entre outras coisas, na sua vida foi bordadeira, fez em 1989 esta descoberta curiosa, que é o monograma. Este monograma que eu mostrei agora e que ele escrevia na base das cartas que dirigia ao filho. Portanto, o monograma era este. Ora, isto separado dá 3 letras,
FC Salvador Fernandes Zarco. Será? Isto é uma descoberta do Dr. Silvio Jorge da Silva. Que no mínimo é curiosa. Extraordinário. Portanto, temos uma quantidade de dúvidas, uma quantidade de mistérios e uma série de investigações em curso. Eu espero que nós possamos contribuir, quanto mais não seja com uma análise aos papéis que eventualmente existam no Convento de Santa Clara no Funchal e com a exumação dos ossos de Dom Jorge, do Sr. Dom Jorge, filho ilegítimo de Dom João II, porque se aí o cromossomo Y for igual à amostra que existe na Universidade de Granada, então ficamos a saber quem ele era, sem dúvida absolutamente nenhuma. Pronto, este é um dos trabalhos a que a Associação do Dr. Manuel Ciano da Silva deitou mãos. Nós montámos em Valdecâmara, na aldeia de Cavião, que é um sítio lindíssimo do interior, do mais profundo coração de Portugal, onde nasceu o Dr. Manuel Ciano da Silva. Aliás, temos lá uma casa-museu com a cama onde ele nasceu, o chale da mãe, o penico. Está lá tudo como era há 85 anos atrás, que é a idade do Dr. Manuel Ciano da Silva. Portanto, transformamos aquilo numa casa-museu e enchemos as paredes daquela casa com recordações que incluem a capa e batina da formatura em Coimbra, como médico, as fitas e uma série de diplomas. Ele formou-se em Coimbra. Ele formou-se em Coimbra. Pensei que ele estivesse formado já nos Estados Unidos. Primeiro nos Estados Unidos e depois em Coimbra, sim. Muito bem, então foi nos dois lados. Exatamente, sim. Portanto, nós enchemos aquilo com uma quantidade de recordações, louvores, diplomas do passado do Dr. Manuel Ciano da Silva, para mostrar que qualquer português, qualquer cidadão, nascido na maior humildade, do mais profundo do interior do coração do país, pode chegar onde quiser na vida desde que queira, não é? Portanto, está ali a prova. E montámos um museu dedicado a Cristóvão Colombo, portanto, essencialmente virado... Portanto, temos a associação e depois temos o museu. A associação é proprietária do museu. Nós temos vários espaços museológicos. Não é? Pronto. Aliás, um deles é sobre a Pedra de Dayton, que é uma primeira grande descoberta do Dr. Manuel Ciano da Silva. Isto é já uma tradução do livro, o original ele escreveu em inglês e esta é a versão em português. Já agora, Pedro, uma sucinta explicação da Pedra de Dayton, porque Pedra de Dayton toda a gente sabe. É uma coisa que passa um bocado ao lado dos portugueses, mas que é uma coisa muito curiosa, porque vamos lá, chamados bois pelos nomes, às vezes perguntam-me porque é que eu me interessei por esta coisa do Cristóvão Colombo. Se eu faço questão que ele seja português, não faço questão absolutamente nenhuma. Uma coisa que eu faço questão é de que a verdade seja dita. E custa-me imenso saber que os meus filhos e os meus netos que vão para a escola e que lhes ensinam pataranhas. E, portanto, o que eu quero é repor a verdade das coisas. Portanto, já agora vamos contar a história de outra maneira. Também não foi Cristóvão Colombo que descobriu a América. Não foi, não. Foi um português, sim senhor. Mas foi João Vaz Corte Real, um navegador português. Porque a última vez que eu verifiquei, a Terra Nova é a América. E a Terra Nova foi descoberta por um português 20 anos antes da descoberta do Novo Mundo por Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo descobriu as Caraíbas, descobriu o Novo Mundo. Mas a Terra Nova tinha sido descoberta em 1472, Colombo foi em 1492, portanto 20 anos antes, por um navegador português, João Vaz Corte Real. Ora, e a América do Sul também. Portanto, as três Américas foram descobertas por portugueses, não é? Disso não há dúvida nenhuma. Aliás, o Dr. Manuel Ciano da Silva costuma dizer que não é verdade que Portugal descobriu a maior parte do mundo. Portugal descobriu o mundo todo. E um exemplo disso, aliás, curioso, é a Austrália. A Austrália, sim. A Austrália que foi descoberta 248 anos antes do Capitão Cook. Exatamente. Por um português. E já não há grandes dúvidas em relação a isso. Aliás, outro alentejano, Cristóvão de Mendonça, Alcaide Mourão, que descobriu a Austrália, mas esse não oferece dúvidas, porque ele partiu da Nova Zelândia, que já era conhecida na altura, e de repente deparou-se com aquela grande extensão de terras, a Austrália, disse que é isto e tal, e começou a navegar ao longo da costa e cartografou aquilo tudo, 120 e tal nomes em português. Agora, os mapas estão no Museu de Huntington Beach, na Califórnia. Não há dúvida. Não há discussão. Mas até os povos autóctones utilizam termos vocados portugueses, descobertos por cientistas estrangeiros. O que me incomoda é que foi preciso um australiano, Peter Tickett, para escrever um livro a contar isto. Não houve um português que arregaçasse as mangas para escrever um livro. Porque tem muito que fazer. Bom, de qualquer modo, aliás, os portugueses são mesmo uns deslachados, porque nós temos uma das maiores histórias de amor da humanidade. E quando pensamos em histórias de amor, pensamos em Shakespeare, em Romeu e Julieta, então e Pedro e Inês, que nem sequer é ficção, é verdade. É verdade. Que é uma das grandes histórias. Mas temos o Asterix, não é? Que é a aldeia irredutível, não é? Que dava na cabeça dos romanos, tinha um caldeirão de poção mágica. Nós temos, ainda não nos chamávamos Portugal, mas já éramos o povo que somos hoje em dia. Tínhamos o Viriato, exatamente, que fazia aos romanos a mesma coisa e não tinha poção mágica. Eu disse que numa universidade brasileira ficaram muito espantados, porque não tinham feito essa associação ainda.
Mas voltemos à pedra de Dayton. Mas voltemos à pedra de Dayton. Então. Ora bem, como eu disse, Terra Nova foi descoberta por João Vasco Corte Real. Um filho dele, chamado Gaspar, em 1501, portanto 19 anos depois, 29 anos depois da descoberta da Terra Nova, um filho dele foi na mesma senda. João Vasco de Real descobriu a Terra Nova porque andava em busca das águas dos bacalhaus. E então o filho Gaspar foi tentar fazer a mesma rota do pai e perdeu-se em 1501. Nunca mais soube dele, não é? Nunca mais soube dele. E então, um ano depois, em 1502, o irmão dele, Miguel Corte Real, vai à procura do irmão. Pediu autorização ao rei. E perde-se também. Aliás, o Miguel Corte Real nem sequer teve o apoio da coroa. Aparelhou os barcos às suas próprias expensas e foi à procura do irmão e perdeu-se também. Portanto, nunca mais, durante muito tempo, se soube dos irmãos Corte Real. Até que os peregrinos britânicos, chamados peregrinos, portanto, 1680, os colonos britânicos que chegam ao território dos Estados Unidos e colonizam aquilo, descobrem várias coisas curiosas. Primeiro, há uma tribo, os Wampanoags, que ali algures na Nova Inglaterra, que tem índios brancos. Isto está nos registros dos ingleses, tem índios brancos. Ainda por cima, aliás, há um rio lá, muito perto do sítio onde foi descoberta a Pedra de Dayton, já lá vamos, há um rio que se chamava em língua indígena o Rio do Homem Branco. E que hoje, nos mapas dos Estados Unidos, se chama Whiteman River. Portanto, continua a ter o mesmo nome. E dizem, então, os colonos ingleses que os chefes dessa tribo índia, a partir de determinada altura, para aí 150 anos antes destes registros que eles fizeram, ou seja, poucos anos depois da chegada dos irmãos Corte Real ao continente americano, os chefes dessa tribo passaram a utilizar o apelido Quina, em estilo de sufixo depois do nome. Quina é uma palavra portuguesa, não é? Portanto, se calhar o Miguel Corte Real teve algum problema, e o Gaspar também, não se sabe, não é? Sobre o Gaspar nada se sabe, sobre o Miguel julga-se saber. Lá terão tido problemas com as embarcações e não conseguiram regressar, mas lá ficaram e misturaram-se com os índios. Daí haver uma tribo de índios com índios brancos, né? E depois aparece então no Rio Taunton um megalito, uma pedra com 40 toneladas, que é a Pedra de Dayton, que tem umas inscrições entre as quais se lê Miguel Corte Real e a data 1511, ou seja, 9 anos depois da partida dele. Isso é da maior importância, eu vou só fazer só esta tarde. Ou seja, foram os portugueses que colonizaram também o território, o continente. A principal tese, a principal prova que sustentava a tese de que os vikings tinham descoberto a América era exatamente as inscrições que estavam nessa pedra. Atribuía-se aos vikings aquelas inscrições. E eu andava muito infeliz por saber que os vikings, aliás, eu sempre considerei que não era possível, porque os vikings faziam navegação de cabotagem, de costa à vista, e os barcos não estavam adaptados para mar alto, eram barcos de fundo chato, para poderem navegar em rios, em rede fluvial. Portanto, parecia-me a mim impossível que eles tivessem chegado, mesmo com costa à vista, que tivessem chegado à América. Mas, exatamente as inscrições que apareceram na pedra eram uma das principais provas. Na pedra há 3 reproduções da Cruz de Cristo. Exatamente. Esta cruz que faz parte do nosso emblema e que ia nas caravelas, é a cruz que ia nas caravelas, e que está na Pedra de Dayton. Portanto, repara, os vikings, além disso, navegavam com velas quadradas, tal como os chineses, não é? Exatamente. Portanto, não me choca que eles tenham chegado à América, ou os chineses. Mas é impossível. Mas chegar à América é uma coisa, descobrir implica chegar e regressar, para contar como é que foi. Portanto, levados por ventos e correntes, quaisquer navegadores podiam ter chegado a qualquer sítio do mundo e lá ficar, não é? O Dr. Luciano desmonta aquele livro que atribui aos chineses terem descoberto a América e outras coisas mais, com 40 mil ou 30 mil marinheiros e coisas do género, porque mas é folclore. Controlar uma nave destas, uma embarcação desta, uma tecnologia deste tipo, isto levaria à volta de 150, 200, não mais do que isso. Aliás, tenho aqui um livro de um autor português, é só mostrar à distância, que diz, que é uma biografia crítica de Christopher Colomb.
em que ele diz que o Cristóvão Colombo não seria bom da cabeça, era um homem irrascível, era mau como tudo, mau como as cobras, matava os marinheiros. Controlar 150 homens no Mar Alto era difícil, não era com democracias, tinha que ser com disciplina férrea. Aliás, o Vasco da Gama também o fez. Era a única maneira de controlar, disciplinar 150 pessoas. 40 mil, então, como é que seria? E depois, e o escorbuto? O escorbuto é aquela doença que dá nas gengivas, perto dos dentes e mata. Não é? Aliás, é curioso que um dos topónimos que foi atribuído, que o Cristóvão Colombo atribuiu na Venezuela, uma das ilhas, é a ilha de Curaçao. Curaçao, muitas mentes começaram, pois cá está uma prova como isto é um topónimo espanhol, não é? Porque poderia ser Curação, para ser espanhol, ou melhor, castelhano. Curaçao era a ilha onde se curavam as pessoas. Porquê? Porque tinha muitos citrinos e a vitamina C é aquilo que nós curamos. Exatamente. Mas os chineses não sabiam nada disso. Aí está a tecnologia de ponta que os portugueses, à semelhança das histórias de James Bond, tinham na altura. Em 2 parágrafos, o Dr. Luciano desfez completamente a teoria dos chineses. Aliás, o grande argumento dos descobrimentos da escola do Infante e da saga dos portugueses, da primeira globalização, é a vela latina, a vela triangular, que pela primeira vez na navegação começa a permitir navegar aos bordos, ou seja, navegar contra o vento. Exatamente. Porque até aí é a única maneira. Era à direita. É a vela e é. Não é bússola, é o astrolar. Sim, exato. Permite saber a posição no mar através das estrelas. Só os portugueses tinham essa tecnologia. Mais ninguém. Nós tínhamos a tecnologia de topo no mundo, não é? Não tenho dúvida. Portanto, a Pedra de Dayton prova que efetivamente, muito antes foram daquilo que é registado como sendo oficial, foram os primeiros a colonizar o com os continente. índios e daí existirem índios brancos. Mas que o Cristóvão Colombo, o descobridor do Novo Mundo, das Caraíbas, nunca pôs os pés no continente, a não ser muito brevemente na Venezuela. Aliás, numa das últimas viagens. Registre-se que a miscigenação era uma política de 2 povos. Em primeiro lugar, dos fenícios e posteriormente dos portugueses. Onde chegassem, misturavam-se com as pessoas locais. Daí ter de dizer-se que Deus inventou o homem e a mulher e os portugueses os mulatos, não é? Mas, repare, de todos os povos que colonizaram, portanto, os holandeses, os britânicos, os franceses, os belgas, os portugueses foram sempre o povo que efetivamente se misturou com os povos colonizados. Exatamente. O Brasil é um grande exemplo disso, aquele caldeirão. Exatamente. Mas eu acho que isso nos fica bem. Gosto dessa imagem. E, portanto, o Dr. Luciano recupera esta pedra. Exato, e consegue que ela seja retirada da água, onde estava, ela estava submersa cerca de 20 horas por dia, consegue que ela seja retirada da água, consegue que se faça à volta dela um museu, que hoje em dia existe, o Museu da Pedra de Dayton, portanto tudo pago pelo Estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, e é um monumento à Portugalidade. E há uma cópia cá em Cavião, não é? Há várias cópias, há uma aqui em Lisboa, não é? Aqui em Lisboa, ao lado do Museu da Marinha, perto do Tejo de Janes. Há uma em Oliveira das Mães, há uma no Funchal, naquele calçadão, por trás do Hotel Sheraton, já agora para recuperar a sua frase, passa por publicidade. Mas, portanto, aquele calçadão do Funchal, está lá uma réplica da Pedra de Dayton. E nós fazemos para lá umas palestras e explicamos estas coisas às pessoas, as pessoas acham muita piada. Aquilo é muito bonito visto de noite. Nós arranjámos 2 lanternas para iluminar aquilo assim com luz rasante, muito, muito lateral, de noite, né? E então as inscrições saltam à vista. É muito giro. Pronto, nós estamos ali, aquele museu tem uma biblioteca, inauguramos também lá uma videoteca, portanto temos vários espaços e tudo o que fazemos é gratuito. Muito bem. É uma das coisas que nós... Excepcional. Eu agora gostava de perguntar à Fátima Fernandes, que é a editora do livro, portanto, o livro é este, eu tenho o privilégio de ter, a ver se vem a capa, ter o livro. Este livro tem várias traduções. Exatamente, neste momento já está editado em 3 línguas, português, espanhol e inglês. Já temos pronto em alemão também e italiano. Não está editado ainda. Portanto, não há desculpas, já estão feitas. Não há desculpas para que o mundo não saiba. É verdade. Não é verdade. Não é por aí. É verdade. Exatamente. E eu sei que recentemente chegou a Cuba. Exatamente, conseguimos que o livro chegasse a Cuba, já está lá exposto nas bibliotecas. Muito bem. E Brasil? Ainda não nos viramos para esse lado.
efetivamente. Que era ainda não importante digamos- porque o Brasil dá aqui um impulso muito Exatamente. grande. Enfim, eu sei bem, por experiência própria, que os brasileiros não conseguem, ou melhor, não percebem muito aquilo que a gente escreve, nem o que nós falamos. Mas, com o novo acordo, não sei se isso se resolve ou não, mas é importante, de facto, o Brasil, porque o Brasil tem uma projeção mundial que nós, pequeninos, como dizia e bem o Pedro Laranjeira há pouco, ainda não temos. Eu parece-me bem que o novo desacordo ortográfico não vai ajudar muito nessas coisas. E o Brasil é um sítio de difícil penetração. Eu também escrevo à revelia do acordo, portanto. Mas dá muito gozo saber que está em Cuba, não é? Porque entrou em Cuba pela cidade de Baracoa, que é o sítio aonde Cristóvão Colón aportou quando descobriu a ilha, não é? E já agora acrescentemos que quando ele descobriu Cuba, o único sítio no mundo chamado Cuba era a Vila no Alentejo. Não havia nenhum outro no mundo. Não é? Mas pronto, o curioso disto, todas as coisas têm uma história, e esta também é uma história triste, embora triste e alegre ao mesmo tempo. É que este livro, portanto, a versão espanhola do Alentejano que descobriu a América, que se chama El Português, que descobriu a América, com a tradução de Carlos Calado, que é o presidente da Associação Cristóvão Colón, demorou 10 meses a chegar a Cuba, por razões políticas. Eu mandei 10 livros para lá, portanto, foi a primeira encomenda que eu mandei para lá, para um historiador, nosso amigo, Alexis Rubio, que é quem está a fazer a divulgação lá, e os livros demoraram 10 meses a chegar à mão dele. Colón demorou menos tempo. Bom, mas agradeço muito ao Pedro Laranjeira, a Cristina Santos e a Fátima Fernandes o terem estado aqui. Espero que os nossos espectadores tenham, pelo menos, que lhes tenhamos aberto o apetite, enfim, despertado a curiosidade e que, enfim, se sintam mais informados sobre uma matéria que carece de muita divulgação. Eu sei que o Pedro já esteve em alguns canais nacionais também a falar desta matéria. Sim, praticamente já estive em todos, não é? O que eu queria era convidar as pessoas a visitarem o nosso museu na aldeia de Cavião, onde está a Cristiana todos os dias. A Cristiana, aliás, tem-nos dado uma ajuda preciosa. Eu quero aproveitar aqui publicamente para lhe agradecer, porque ela ofereceu-nos trabalho como voluntária durante muito tempo. Neste momento está a fazer um estágio profissional e é a pessoa que diariamente garante entre as 2 e as 8 da noite a abertura do museu e que mostra às pessoas os nossos vários espaços e já sabe explicar porque é que Cristóvão Colón era português, já estudou essas coisas todas. Fantástico. E portanto estamos lá. Fica o convite. Ou estou eu ou está a Cristiana na aldeia de Cavião. É um sítio muito bonito. Vamos só precisar um pouco mais geograficamente. Quem tiver os conhecimentos geográficos que eu tenho, dificilmente lá chegaria, só com essa explicação. Portanto, em termos de localização, Cavião fica no município de Valdecâmara, que isso é distrito de Aveiro. Vejam bem, o meu desconhecimento destas coisas. Portanto, fica ali naquela zona, São João da Madeira, Oliveira das Mães, Aroca, Valdecâmara. Perfeito. E o nosso museu é uma aldeia a 4 km de Fica Valdecâmara. ao convite para lá passarem, para assistirem e para colocar, enfim, as questões e as dúvidas que tiverem, com certeza. Temos lá quem possa esclarecer as pessoas. Muito obrigado aos três e até à próxima. Espero que tenham gostado.